Para você, que nada falte na sua vida, que nada se quebre na sua vida, em nome de Jesus, amém? Você pode olhar para alguém aí e dizer então, shalom, shalom. Aleluia, glória a Deus. O pastor falou, hoje é dia dos pais, a gente celebra ao Senhor pela vida dos nossos pais, né? Eu mesmo com meu pai já dormindo aí no Senhor, eu agradeço a Deus pelo privilégio de tê-lo conhecido, de podê-lo chamar de pai e ter tido a minha vida, né, conectada à vida dele. Então agradeço a Deus pela paternidade que ele me deu. Agradeço a Deus pelos pais da minha vida hoje, meu marido, meu genro, né, que exercem a paternidade aí dentro da nossa casa, no meio da nossa família. E com tanto zelo e dedicação, eu agradeço a Deus pela vida deles, agradeço a Deus pela vida de cada pai aqui, daqueles que já são, daqueles que sonham em ser. Nós já louvamos a Deus porque profeticamente nós cremos que a paternidade virá sobre vocês. Aqueles que já estão aguardando, né, graças a Deus. É um dos privilégios mais lindos, é esse poder ser chamado de pai. E eu confesso a vocês que como filha de Deus, não só hoje, né, que hoje é um culto especial celebrando a Santa Ceia do Senhor, mas eu confesso que como filha e como ser humano que eu sou, meu coração se entristece de muita gente perder o privilégio de estar na casa do melhor pai que existe num dia como hoje. Porque hoje é um dia que nós celebramos o Dia dos Pais, mas não existe paternidade maior e melhor e mais digna de ser celebrada do que a paternidade do nosso Deus, o Pai que nos resgatou, que nos amou, o Pai que cuida de nós, que a cada dia tem preservado e tem nos dado livramentos. Hoje é noite de celebrarmos o Pai que está no céu, o Pai, o nosso Paizinho amado, amém, queridos? Então, como ser humano e como filha, me entristece que muitas pessoas não venham à casa do Senhor. Eu sei que tem muitas pessoas que não podem realmente, que é difícil realmente, mas aqueles que podem, mas que optam por não estar, é de entristecer o coração, né? Eu me lembro assim de uma das grandes experiências que eu tive com Deus, foi exatamente num Dia dos Pais, onde eu recebi uma cura tremenda na minha vida, que era a questão da paternidade, né? Eu já disse aqui para vocês que eu sou filha de pais separados e a gente viveu muitas consequências ruins dessa separação. E para mim especialmente, eu vou falar de mim porque cada um dos meus irmãos teve a sua própria experiência, né? Mas para mim foi muito difícil essa ausência que eu tive do meu pai. Isso me causou muita tristeza, porque assim, quando meus pais se separaram, eu tinha 9 anos de idade. E eu tinha uma relação muito linda com meu pai. Eu tinha uma relação muito boa com meu pai. Meu pai não era um homem perfeito, meu pai tinha várias falhas, mas como pai, eu sei que meu irmão está aqui, pode concordar que meu pai nunca falhou como pai com a gente, no sentido de ser presente, de ser carinhoso. Eu não vivi isso, né, nessa minha infância, eu não sei eles, né, diga-se de passagem, são mais velhos do que eu. Estou com o microfone, irmão. E eu, como caçula, eu tive o privilégio de ser muito bem cuidada ali pro meu pai. Então eu era o chameguinho, eu era o xodó, ele me chamava de xodó mesmo. E de repente isso foi tirado de mim, isso foi cortado da minha vida. E eu sofri muito essa ausência do meu pai, né? E eu não percebi, mas isso foi me gerando muitas consequências de insegurança, de dúvidas, né? E a minha relação com Deus a respeito de paternidade também ficou um pouco quebrada.
Porque na verdade, eu sempre digo, já disse aqui várias vezes também, que eu cresci dentro de um lar evangélico, um lar cristão, cresci indo para a igreja, todo domingo, todo culto, participei de tudo ali na minha infância, mas eu tinha uma experiência muito vazia, muito rasa de conhecer esse Deus, de conhecer esse Pai que eu precisava de conhecer. E a ausência do meu pai trouxe muitas feridas para mim, que Deus precisou se revelar como pai na minha vida para curar a ausência de paternidade que eu senti. E foi num dia dos pais, eu me lembro como hoje, ali na Igreja Batista Calvário, em Tapetinga, Bahia, que eu lembro o pastor Marcos César estava ministrando e falando sobre paternidade, era exatamente num dia dos pais. E liberou muitas palavras ali, foram palavras de cura, de transformação na minha vida. E eu fechei meus olhos e eu comecei a orar. E de repente ali o pastor começou a ministrar essa cura vindo para nós, né? Cada um na sua história que vivia. E eu fechei meus olhos, eu comecei a orar, porque eu senti ali muita... Eu comecei a entender, na verdade o Espírito Santo trouxe a revelação de um entendimento de que o quanto eu precisava de ser curada ali nessa área. E eu me lembro que eu ali, fechados os meus olhos, orando ao Senhor, de repente começou a passar um filme na minha vida. E eu comecei a ver, eu tive uma visão ali muito clara da minha história de vida, desde o meu nascimento até aquele momento que eu estava vivendo. Foi como se passasse mesmo assim uma tela diante de mim. E eu me vi bebê, eu me vi dentro do berço, eu me vi em situações engatinhando, andando. E Deus ali, conforme eu ia vendo aquilo tudo, o Espírito Santo ia ministrando ao meu coração. E Deus ia se revelando como Pai para a minha vida, dizendo: eu sempre estive presente. Você sentiu falta, sabe daquele dia? O Espírito Santo falava desse jeito, lembra desse dia? Você agora está vendo, você se sentiu só, você chorou porque você se sentiu sozinha, mas eu estava lá. Eu fui o pai que cuidei de você, eu fui o pai que te amparei. Em cada situação da minha vida, Deus foi se revelando para mim. E eu percebi ali, que por melhor que tivesse sido meu pai, e ele foi um pai bom, eu não tenho outra coisa. Claro que todos nós podemos ser melhores, né? Mas eu não tenho nada para desabonar a paternidade do meu pai, ainda mais hoje, né? Curada já. Mas por mais que meu pai fosse o melhor, sem falhas nenhuma, se ele não tivesse cometido erro nenhum, jamais a paternidade dele seria como a paternidade de Deus, que não falha. Os pais, as mães falham às vezes, gritando com seus filhos, cometendo erros, né? Às vezes com excesso de violência e tantas outras coisas que nós cometemos tentando acertar. A gente comete erros, né? Os pais, as mães sabem. A gente se esforça e por mais que nós nos esforcemos, querido, não adianta, nós não alcançaremos a paternidade de Deus. Então por isso o Dia dos Pais é um dia tão especial para mim, porque foi num Dia dos Pais que eu percebi que o meu pai estava cuidando de mim. E eu quero declarar isso sobre a vida de vocês, do Pai, o Pai do céu, o Pai que nunca erra, o Pai que nunca falha, o Pai que sabe sempre o tempo certo. Essa paternidade está sobre a sua vida, em nome de Jesus. E você nessa paternidade vai herdar dele tudo o que você precisa. Não é só o que você quer, mas o que você precisa para ser um filho também abençoado, em nome de Jesus, amém? Você que talvez a sua história de vida tenha sido assim como a minha, ou parecida com a minha, talvez de uma falha na sua vida em relação ao seu pai, na sua paternidade aí. Talvez você tenha feridas na sua alma. Eu quero dizer para você que o Pai que nós servimos e nós amamos está aqui nesse lugar e deseja curar você, mudar a sua vida, mudar a sua história, em nome de Jesus Cristo, e fazer com que você se sinta amado, porque você é o filho e a filha mais amada desse planeta, amém, queridos?
Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. E se você pode, olhe para o céu e diga assim: parabéns, papai. Oh, glória. Feliz Dia dos Pais, Senhor. Aleluia. A Ele seja glória. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Para mim é um dia realmente muito especial. Glória a Deus. Eu queria ler com você aqui um texto que se encontra em Josué. Eu tive a oportunidade de ministrar esta palavra em alguns lugares, porque Deus, há um tempo atrás, aí, acho que há cerca de um mês atrás, o Senhor me acordou na madrugada com uma frase dizendo assim: o sacerdote dos pés molhados. E eu acordei com essa frase, e aí eu comecei a buscar no Senhor. Já tinha sido ministrada uma vez a respeito disso, e nessa ocasião eu estava orando para que o Senhor me desse uma palavra para levar para um povo. E eu sei que esta é a palavra desse tempo, desse momento para nós, igreja. Eu tive a oportunidade de ministrar em alguns lugares, eu não queria deixar de ministrar para a minha igreja, para o meu povo, amém? Para os nossos filhos aqui espirituais, em nome de Jesus. Então receba esta palavra, que o chamado de Deus através desta palavra que Deus tem para você, que se encontra em Josué capítulo 3, a partir do versículo 5. Que diz assim, você que trouxe sua Bíblia, você vai abrir, você que não trouxe pode acompanhar. Eu vou ler alguns versículos, você pode ir passando, tá, Gui, por favor? Provavelmente até o versículo 17, aí eu quero que vocês acompanhem esta palavra em nome de Jesus. Antes disso, eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus traga a revelação da palavra dele sobre as nossas vidas, e que ele fale ao seu coração, porque Ele conhece a sua necessidade, Ele sabe aquilo que você precisa. Então que esta palavra vá de encontro às tuas necessidades agora. A Bíblia diz a respeito dela mesma que ela é viva e eficaz. Então que ela seja viva e eficaz para a sua vida, em nome de Jesus. Diz assim a palavra: e Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E Josué falou aos sacerdotes, dizendo: tomai a arca do pacto e passai adiante do povo. E eles tomaram a arca do pacto e foram antes do povo. E o Senhor disse a Josué: neste dia começarei a te exaltar à vista de todo Israel, para que eles possam saber que assim como eu estava com Moisés, também estarei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que carregam a arca do pacto, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, permanecereis de pés e parados no Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel: vinde para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E Josué disse: por meio disto saberás que o Deus vivo está no meio de vós, e que Ele sem falta expulsará de diante de vós todos os seus inimigos, os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgaceus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do pacto do Senhor de toda a terra que passa diante de vós para dentro do Jordão. Portanto agora tomai 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. E sucederá que tão logo as solas dos pés dos sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousarem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. E sucedeu que quando o povo saiu das suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes carregando a arca do pacto diante do povo, e quando aqueles que carregavam a arca chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que carregavam a arca foram submersos na beira da água, pois o Jordão transborda todas as suas margens durante todo o tempo da colheita, que as águas que desciam de cima permaneceram e se ergueram em um amontoado muito distante da cidade de Adã, que está ao lado de Sartã,
e as que desciam em direção ao mar da planície, que é o mar de sal, falharam e foram separadas, e o povo atravessou direto em direção a Jericó. E os sacerdotes que carregavam a arca do pacto do Senhor permaneceram firmes, diga firmes, e em terra seca, no meio do Jordão. E todos os israelitas atravessaram em terra seca, diga todos, atravessaram em terra seca, até que todo o povo terminou de passar pelo Jordão. Amém? Isso é um texto, uma história conhecida para você que não conhece. A gente está falando de Josué. Josué foi o sucessor de Moisés. Herdou dele a grande responsabilidade de dar continuidade na caminhada, de levar, na responsabilidade de levar o povo até a terra prometida. Lembra que Deus resgatou o povo ali do Egito, libertou o povo do Egito e prometeu àquele povo que eles seriam conduzidos à terra prometida. Amém? Vocês sabem disso. Então Deus designou Moisés para essa condução, mas Moisés já havia falecido e ele precisava de alguém, porque eles ainda não haviam chegado lá, e precisava de alguém para dar continuidade nesse propósito, nesse chamado que Deus havia feito a Moisés. E Deus levanta Josué para suceder Moisés. A primeira reflexão, observação que a gente pode fazer através desta palavra, desse entendimento de que Josué sucedeu Moisés, é da grande responsabilidade que Josué herdou. Imagina você ser colocado. Moisés foi considerado um dos maiores líderes que Israel já teve, amém, queridos? Foi um homem que andava com Deus, e Deus manifestou a sua glória através de Moisés. Você conhece a história. Um homem que buscava a Deus, um homem que a Bíblia diz que o seu rosto brilhava de tamanha glória de Deus que ele carregava. Agora imagina esse homem estar morto e alguém ter que colocar-se no lugar dele, e aí dar continuidade nessa responsabilidade, nesse chamado. Eu fico imaginando o medo que talvez Josué tenha sentido. Josué deve ter tremido nas bases, querido. Imagina alguém levantar aqui e dizer para você: olha, a partir de hoje, fulano de tal será o pastor dessa igreja, vai dar continuidade. Qualquer um de nós aqui ia ficar, né, apavorado. Nossa, e agora? Como vai ser isso? Como será isso? Será que eu posso? Será que eu sou capaz? E eu fico imaginando a quantidade de dúvidas e de pensamentos que passou na cabeça de Josué, de incertezas que vieram a respeito dele. E isso é tão claro que lá no capítulo 1, Deus diz para Josué: seja forte e corajoso. Se Deus falou isso para ele, é porque o Josué estava tremendo nas bases, não é? Josué estava com medo, Josué se sentiu incapaz, estava amedrontado diante de tamanha responsabilidade. Mas Deus diz: seja forte, seja corajoso. Esta é a palavra de Deus para cada desafio que surgir na nossa frente. Sejam fortes, sejam corajosos, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus disse a Josué, Deus disse a você nesta noite: eu serei contigo. Assim como fui com meu servo Moisés, também serei com você. Aleluia, glória a Deus. Então eu fico imaginando, você talvez diante de algumas dificuldades que a gente passa, e recentemente nós ainda estamos atravessando essa dificuldade. Veio aí essa pandemia que nos afetou, que afetou a humanidade, e diante desta pandemia nós também sentimos medo. Não é verdade? Nós sentimos medo. Alguns foram com medo mesmo, deram continuidade com medo mesmo. Pastora, você ficou com medo? Porque a gente estava aqui o tempo inteiro, né, pastor? Vocês estavam com medo? Estávamos, querida. A gente tem família, a gente tem filhos. Nós temos uma netinha pequenininha, a gente tinha medo. Mas a gente não tinha escolha, a gente vinha com medo mesmo. Seguia com medo mesmo, continuava com medo mesmo. E o medo afeta toda a humanidade, né?
essa insegurança pode afetar qualquer pessoa diante de alguma circunstância difícil, de alguma dificuldade que nós estejamos passando. Então, sentir medo é natural, amém, queridos? Inclusive o medo foi algo feito, criado por Deus, porque sem o medo a gente vai fazer coisas, faríamos coisas que a gente não deveria, né? Desde pequena a gente aprende o medo, porque o medo é uma coisa que faz a gente pensar antes, que faz a gente ponderar antes de agir. Agora, o que não é de Deus é o medo que nos paralisa. É o medo que nos impede de seguir. E eu fico imaginando que talvez fosse esse o medo que Josué enfrentou. Por isso Deus disse para ele: seja forte, Josué. Não fique paralisado onde você está. Seja corajoso, porque você vai viver grandes coisas, né? Nós lemos aqui o texto de Deus falando para Josué: vou te exaltar no meio do povo. Então seja forte, seja corajoso. Aí veja bem, a primeira situação que Josué enfrenta, vocês conhecem a história, que Moisés, um dos grandes, né, milagres ali de Deus manifestando através de Moisés, foi o que? Quando Deus abriu o mar através de Moisés, não foi assim? Então imagina, aí Deus chama Josué. E qual é o primeiro desafio que Josué encara? A água para atravessar. Eu fico imaginando o quanto isso deve ter sido. Moisés abriu o mar. Meu Deus, e agora eu tenho que fazer alguma coisa. Só que Deus dá uma estratégia diferente para Josué nessa situação, queridos. Porque vocês sabem que lá no mar, Deus disse assim: olha, levanta o cajado. E quando ele levantou o cajado, o mar se abriu. Fala para o povo passar. Moisés não precisou fazer nada. Ele levantou o cajado e Deus abriu o mar. Só que a estratégia que Deus deu para Josué foi uma estratégia diferente, para também manifestar. Eu acredito que Deus queria manifestar sinais ali, para que o povo visse que ele era o mesmo Deus que estava com Moisés, né? Por isso esse desafio de passar o Jordão. E o desafio de passar o Jordão era pequeno diante daquilo que viria ainda, né? Para fazer o povo vencer. Então existem algumas situações difíceis na nossa vida que vem para preparar, queridos, nos preparar, que vem, queridos, para fazer com que nós sejamos desafiados na nossa fé. Por quê? Porque Deus quer fazer coisas maiores lá na frente. E se nós não formos treinados nas coisas pequenas aqui atrás, a gente não vai conseguir passar por desafios maiores lá na frente. Vocês estão entendendo? Outra coisa que é importante a gente frisar era a expectativa das pessoas a respeito ali dessa passagem. Porque veja bem, a terra estava do outro lado do Jordão, né? Adiante lá, porque ainda eles teriam que passar por Jericó. Vocês conhecem a história. Mas a terra estava lá adiante. Para ir até aquela terra, eles tinham que atravessar. Eles tinham que passar pelo Jordão. Imagina a expectativa de esperar por algo que ninguém está sabendo do que está acontecendo lá atrás, depois do rio, além do rio, o que está acontecendo, o que a gente vai encarar, qual é o nosso futuro. Deus disse que era uma terra que manava leite, que manava mel, mas quais os desafios para eu conquistar, para eu viver essa conquista? A expectativa do povo a respeito de um futuro que eles estavam esperando, e nós também vivemos essa expectativa a respeito de um futuro. Nós que estamos aqui numa igreja que está em crescimento, amém? A gente está sempre dizendo isso, que não existe igreja pequena. Diga aí, para você memorizar, diga: não existe igreja pequena. O que existe é uma igreja em crescimento, amém? Então nós não somos uma igreja pequena, pode parecer, mas nós somos uma igreja em crescimento. Crescimento não só de números,
Às vezes a gente fica abatido, abalado, porque a gente fica enxergando o número, mas não é só número que faz o povo de Deus, querido. É a qualidade de um povo que busca, de um povo adorador, um povo comprometido com o reino. Então nós somos uma igreja em crescimento e nós temos uma visão de futuro para essa igreja. Nós temos sonhos para essa igreja. Nós projetamos. Nesse momento da nossa vida a gente está projetando, inclusive, ir para um lugar maior. Aí você fala, pastor, que loucura. Mas que loucura é essa? A gente não conseguiu nem encher aqui. É o desafio da fé que a gente faz. Porque sentar e se acomodar, né? Ficar acomodado é fácil, querido. Então, nós somos desafiados na nossa fé, porque nós temos expectativas de um futuro maior e melhor. Então, aqui a gente tem expectativas, a gente conversa. O que nós vamos fazer? E a gente vai fazer tal coisa, e a gente vai... O pastor mesmo estava conversando ontem, hoje, não sei, a respeito do som, né? Nossa, o som da igreja foi avaliado lá para arrumar em R$25 mil, lá do Centenário. O pastor deu risada e falou, ixi, se lá foi 25 mil, nossa, vai ser 50 mil. E a gente fica sonhando com determinadas coisas para a nossa igreja. A gente tem expectativas a respeito de um futuro. E por esse futuro, a gente trabalha e espera, querido. Glória a Deus. Então o povo também ficava na expectativa ali de um futuro que estava por vir, de uma promessa que Deus tinha feito. Escute, eu sei que você tem uma promessa para a sua vida. Eu sei, porque todos nós temos promessas de Deus. Se você não tem, querido, aguarda, porque não é que não tem não, porque só a própria Bíblia aqui já tem, né? Centenas de promessas aí para abençoar você. Porém, existem aquelas que são pessoais, que Deus já falou com você que vai fazer, que Deus já disse para você que vai realizar, e talvez não tenha acontecido ainda, e você talvez até tenha dormido na expectativa, tenha deixado para lá porque não aconteceu, mas Deus não vai desistir de cumprir as promessas que Ele tem para a sua vida. Elas só não se cumprirão se você desistir delas, se você abandoná-las. Mas quem tem uma promessa vive por ela, querido, e não descansa até que ela se cumpra. Qual é a promessa que Deus tem para você? Você pode trazer à sua memória a respeito da sua vida espiritual, por exemplo. Qual é a promessa que Deus fez para você? O que Deus disse para você que Ele faria através de você, a forma como Ele te usaria no seu reino, aquilo que Ele cumpriria, de dons que Ele derramaria, que Ele te levantaria na unção e no poder para realizar. Talvez unção mesmo de Deus aí sendo derramada, talvez promessas de um pastoreio, talvez promessas de exercer uma missão. Quantas promessas Deus fez a respeito da sua vida ministerial e você abandonou, ou você deixou para lá? Deus está te fazendo refletir na história de Josué, está dizendo para você: ainda existe um rio para atravessar. E quando você atravessar esse rio, Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Amém, queridos? Então você tem expectativa a respeito de família, de sonhos aí, promessas que Deus fez. Você vai constituir família, você vai ser pai, mãe de filhos, você vai viver tal coisa, você vai viajar, você vai fazer faculdade, tantas coisas, você vai ter seu próprio negócio, você vai... Tantas promessas que Deus fez e talvez não aconteceram ainda, mas você está desistindo, e Deus está dizendo para você: não é hora de parar. Há um rio para atravessar. Amém, queridos? Há um rio. Agora eu quero destacar aqui alguns princípios para fazer com que essas promessas, para que a gente se lembre desses princípios, para que essas promessas se cumpram na nossa vida, porque o nosso Deus é um Deus de princípios, queridos.
Nós nos esquecemos. Ontem ainda nós estávamos conversando lá em casa. Eu falei que é um tipo de conversa que toda família deveria ter pelo menos uma vez na semana. Sentar toda a família e falar sobre a Bíblia e ler. E a gente estava conversando sobre isso. E estávamos falando sobre o quê? Final dos tempos. Eita, que o negócio esquentou lá em casa. Giripoca piou, todo mundo ficou, ó. Falei, vamos todo mundo lembrar. Quase que eu fiz apelo. Falei, em nome de Jesus, quem quer aceitar Jesus hoje aqui na minha casa, né? A gente estava quase chegando nesse ponto, né, Daniel? Recebe Jesus, porque Jesus está voltando, né? Nós vamos falar mais disso aqui, queridos. Porque infelizmente a igreja tem vivido um tempo onde tem se deixado muito, esquecido muito de falar daquilo que vai se cumprir nas nossas vidas, né? Daquilo que vai acontecer, do futuro que nos aguarda. E a gente estava ali naquela conversa e falando, vai acontecer. A palavra de Deus diz que vai acontecer, queridos. Por quê? Porque é lei, é princípio. E a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Então existem alguns princípios que Ele mesmo não falha em cumprir. E Ele não espera que nós falhemos também. Existem princípios que nós precisamos aprender como cristãos, que nós precisamos estabelecer na nossa vida e viver, e não tem negociação. Queridos, não negocie a palavra de Deus. Não negocie aquilo que está. Se deu dúvida, vai buscar na Bíblia. Se está escrito na Bíblia, pode ter certeza que vai cumprir. E pronto. Deus é fiel. Amém? Então existem alguns princípios. Eu quero destacar princípios que a gente vai retirar desse texto lido, deste momento aqui que Josué estava vivendo. Uma das coisas que aconteceu ali de destaque nesse texto era Deus falando a respeito da arca. Vocês lembram que a gente leu aqui? Deus falando, olha, vão pegar a arca e vão fazer assim com a arca e vão passar diante do povo. E a arca se tornou uma das coisas principais aqui dessa história. E quem sabe o que quer dizer arca? O que é a arca? É a presença. A arca representava ali, naqueles dias, a presença de Deus. Ela era a glória de Deus ali no meio do povo. Era o sinônimo da presença. Amém, queridos? E Deus estava destacando esta arca. E isso aponta para nós o fato de que qualquer circunstância, qualquer desafio, qualquer decisão que a gente vá tomar, a arca do Senhor tem que ser primazia na nossa vida. A presença do Senhor tem que estar acima de tudo. Tem que ser o primeiro. Está dizendo para você, você quer enfrentar esse desafio, como por exemplo atravessar, eu não sei qual é o Jordão que você precisa atravessar na sua vida, mas você quer passar por ele, você precisa da arca, você precisa da presença de Deus. A presença de Deus, querido, para nós deveria ser primeira coisa. A coisa mais importante para nós é a presença. A exemplo de Moisés, nós estamos falando de Josué. Josué seguiu o exemplo de um grande líder, Moisés. A exemplo de Moisés, que Moisés disse assim: Senhor, não me deixes subir, não me deixes sair daqui, se a tua presença não estiver comigo. Quantas vezes você fez coisas que deu errado porque talvez a presença não estava com você, a arca você não estava transportando, e sem a presença, que dá probabilidade de dar errado, é 100%. A presença é que nos garante a vitória. Amém? É a presença de Deus que faz toda a diferença. E a gente atrai a presença de Deus. A gente invoca a presença de Deus na nossa vida em todo momento. A presença de Deus não é só celebrada, desejada dentro dessas quatro paredes, dentro desse ambiente, às 18 horas.
num domingo. A presença de Deus é algo diário. Eu acordo desejando a presença, eu acordo dependendo da presença, eu acordo precisando, eu acordo buscando, eu acordo entregando tudo para a presença. Eu entendo que a presença para mim é o que eu preciso. Amém, queridos? Então Deus frisa isso, a arca é o destaque. Fazer as coisas, tomar decisões sem o princípio da presença é você viver apoiado na sua própria força. Quem toma decisões, faz escolhas ou enfrenta desafios sem a presença, está apoiado no seu próprio braço. E o que a Bíblia diz a respeito disso? Que maldito é o homem que confia no homem. Aí Deus, nesta palavra, Ele não está dizendo que você vai ser amaldiçoado, que você é maldito porque confia em alguém. Não, Deus está falando maldito o homem que confia em si mesmo, na sua própria força, que se apoia na sua própria sabedoria. A Bíblia fala a respeito disso. Não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não anda pelo caminho do seu próprio conhecimento. Anda pela presença de Deus, querido. É a presença de Deus que vai garantir a vitória. E diante dos desafios, das dificuldades, muitas vezes nós nos abatemos, não é verdade? Nós falamos aqui de medo, de insegurança. Nós às vezes ficamos abatidos, nós às vezes ficamos desanimados, nós às vezes nos cansamos. Mas eu quero dizer para você que a presença do Senhor, ela traz renovo, ela traz restauração, ela renova a sua fé. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. É quem carrega a presença, querido. Você pode até se prostrar, mas você sabe que a presença vai te colocar de pé de novo. A presença é aquela que você respira um novo começo. Amém? Quantas vezes a gente achou na nossa vida que era o fim? Não é verdade? Acabou. Foi o fim. Mas de repente, a gente respira e, sem perceber, a gente já está mais forte e já quer enfrentar a outra e já está... Por quê? Por causa da presença. Então esse é o primeiro princípio sobre a sua vida. Amém, queridos? A presença. Tudo que você for fazer, pergunte para Deus. Busque a presença dele. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Senhor, qual é a tua vontade para este sonho, para esse projeto que eu tenho? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu vá? Busque a presença de Deus e você será bem sucedido. Essa foi a palavra de Deus para Josué, para que ele não se afastasse do livro da lei, que caminhasse, que meditasse nesta palavra todo dia, dia e noite. E aí ele diz assim: aí então será bem sucedido. Ou seja, você quer ter sucesso na sua vida, nos seus planos, nos seus sonhos, nos seus projetos, na travessia que você precisa? A presença, querido. Você pode fechar seus olhos, respira aí e diga: Senhor, eu preciso da tua presença, Senhor. Que nunca falte a tua presença na minha vida, Senhor. Que nunca falte, Senhor. A pior coisa para nós, querido, é perder a presença de Deus. Essa é a pior coisa. É não sentir mais a presença. É não ouvir mais a voz. É perder esta confiança, querido. Então, que a tua oração essa noite seja a presença de Deus como principal na sua vida. Amém? Segundo princípio que eu quero destacar aqui, que é o princípio da preparação. Deus disse ao povo, ele começa dizendo isso a Josué: santificai-vos, porque eu farei maravilhas no meio de vós. Deus dá uma ordem
É uma palavra imperativa aqui de Deus. Santificai-vos. Deus não começa dizendo se você quiser, se você acha, se você puder. Não, Ele está dizendo santificai-vos. É uma ordem. E o que isso remete para nós? Quando a gente fala de santificação, de santificar, está falando de se preparar. Isso traz para nós a responsabilidade. Traz para si a responsabilidade de que na nossa caminhada com Deus, nem tudo é só por conta de Deus. Que existe a nossa parte a fazer, queridos. Que Deus opera por meio da nossa ação. Lembra que eu já falei aqui da lei da física? Existe essa lei da física que toda ação gera uma reação. Com Deus é a mesma coisa. Existem coisas que só vão acontecer de Deus na sua vida quando você agir, quando você começar, quando você der o primeiro passo. Ação, responsabilidade traz. Deus sempre vai ter maravilhas para realizar em nosso meio, querido. Deus sempre vai ter maravilhas para realizar na sua vida. Mas cabe a você, cabe a mim, a responsabilidade de me preparar para viver as maravilhas de Deus. Eu preciso estar pronto. Se eu não estiver pronto, eu não percebo, eu não vejo Deus agindo. Quando eu estou pronto, eu percebo em cada detalhe a mão de Deus agindo. Então eu preciso me preparar. Eu preciso entender que é minha responsabilidade. E o que essa preparação está falando? Está falando de tudo. Está falando de buscar, está falando de oração, está falando de conhecimento da palavra, está falando de tudo isso, querido. Mas está falando principalmente de praticar essas coisas, né? De colocar em prática essas coisas. Isso é preparação. Eu preciso me preparar. Eu fico pensando o quanto Deus deixou de fazer em nós porque nós não estávamos prontos e preparados para viver. Às vezes a gente fica frustrado, não fica frustrado, a culpa é nossa. Porque Deus sempre vai ter. Nosso Deus é grande demais. O problema é que a gente não enxerga a grandeza dele. A gente enxerga a nossa limitação. A gente enxerga o nosso tamanho. E se preparar, querida, é saber, é ter convicção do Deus grande que você serve. Do Deus que é ilimitado. O Deus que a Bíblia diz que é o Senhor das causas impossíveis. É um Deus de milagres. Então eu preciso me preparar para viver. Deus quer viver uma sociedade com você. Isso é tão importante. Você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, que os anjos queriam fazer aquilo que Deus confiou a nós fazer. Que Deus confiou a mim e a você, queridos. Deus quer viver uma parceria, Deus quer viver uma sociedade com você nos milagres que Ele tem para realizar na sua vida. Lembra da história? Primeiro eu coloco depois Deus coloca o chão. É a parceria que Deus quer. Sempre vai depender da minha atitude primeiro, da minha posição primeiro, querido. Amém? Deus quer que você se prepare para viver aquilo que Ele vai realizar na sua vida. Então, eu não sei qual o nível da sua relação com Deus. Se estava rasa, querido, se aprofunda mais nessa relação. Eu não sei qual é o nível do seu compromisso com Deus e com as coisas de Deus, com a casa de Deus. Se estava raso, querido, se aprofunde mais nisso, porque você só vai ver os milagres de Deus se realizando quando você agir, quando você se envolver, né? É o tal da frase que a gente sempre diz, que sem envolvimento não há desenvolvimento. Se envolva com as coisas de Deus, com a causa de Deus. Amém? Existe o princípio da travessia. São transições que nós passamos na nossa vida.
Eu não sei vocês, mas eu tenho uma experiência pessoal com Deus, que cada vez que eu sinto que eu amadureço um pouquinho, eu sinto, dá uma sensação, eu consigo perceber que eu amadureci, que eu cresci um pouquinho mais. A gente passa por essas transições, e geralmente esses sentimentos, essas sensações vêm após vencer um grande desafio, vêm após nós superarmos um grande desafio. Então você precisa entender que na nossa vida há travessias para se passar, há transições. Deus não vai realizar tudo de uma vez em você. Deus vai te preparar para viver gradativamente, é processual. Paulo disse assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu andava como menino, eu agia como menino, mas agora que eu sou adulto, a minha posição é de uma pessoa adulta. Então na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã também é assim. Muitas vezes nós tomamos atitudes de meninos, de criança, mas, e a gente quando cresce, nasce no Evangelho, a gente começa a tomar o leitinho da fé, não é verdade? Ninguém dá feijoada para o neném que acaba de nascer, não é? A gente prepara com leite, prepara com mingauzinho, prepara com a sopinha, vai preparando. A nossa vida também é assim com Deus. Nós vamos sendo preparados a cada dia, sendo forjados. E a Bíblia diz que é de glória em glória. Nós somos transformados, queridos. Então aprenda a discernir os tempos de transição, de mudança que você precisa viver. Aprenda a discernir isso. Deus não vai revelar tudo para você. Deus não vai, até porque a gente não tem estrutura para aguentar isso. Nós estamos sendo forjados, preparados, mas nós estamos sendo transicionados, né? Sendo transformados, querido, no varão perfeito que Deus quer que nós nos tornemos. Amém? Então respeite as transições, respeite as mudanças que você passa. Os desafios que você enfrenta não vêm para matar você, não vêm para destruir você, querido. Vem para te preparar para coisas grandes que Deus tem para revelar, para manifestar na sua vida. Amém? Nós celebramos, né? Deus é tão um Deus de travessia, de passagens. Isso é tão sério para Deus que uma das travessias, né, que aconteceu, das passagens que aconteceu no meio do povo, foi a Páscoa, né? A palavra Páscoa vem de Pessach. Pessach é a palavra em hebraico para Páscoa. E Pessach quer dizer travessia, quer dizer passagem. Deus estava transicionando o povo de uma situação para outra. Deus estava mudando, revertendo a história, né, daquele povo para outra história. Nós precisamos entender. É por isso que nós celebramos mesmo a Páscoa e compreendemos que nós estamos em transição, constantemente sendo mudados e forjados e preparados para algo grande que o Senhor vai realizar em nós, não só aqui nessa terra, querido, mas esperamos por algo grande na glória eterna que está preparada para nós. Até para entrar lá a gente precisa ser preparado, né? Deus nos dá o privilégio de sermos preparados por Ele. Amém? E aí nós falamos aqui de transição da igreja, de mudança, e a gente sonha com algo melhor, algo mais confortável. A gente fica sonhando aqui. E a mudança da igreja também será uma transição para nós, querido. Em nome de Jesus, vai ser uma mudança para nós, que em breve vai acontecer. Eu posso ouvir um amém? Amém. Outro princípio, já partindo para o final aqui dessa palavra. Vocês estão aí comigo, queridos? Amém? Eu queria, não se perca nessa palavra, amém? Há uma revelação de Deus para você aqui, nessa palavra. Outro princípio importante para nós é o princípio do sacerdócio, que nós menosprezamos, querido.
Nós desprezamos o sacerdócio na nossa vida. Deus nos chamou para sermos, lá em 1 Pedro 2,9. O que está dizendo em 1 Pedro 2,9, pastor? Fala aí. Vós sois... Obrigado, pastor, por falar, pastor. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação, o povo adquirido. Queridos, há um chamado, um sacerdócio. Nós estamos debaixo de um sacerdócio sobre a nossa vida. Há esta unção sobre nós. Não vai acontecer, já aconteceu, queridos. Há um sacerdócio. E no texto nós lemos aqui, Deus chamando, Deus falando para Josué: separa 12 sacerdotes para transportar a arca. 12, porque cada um estava representando uma tribo do Senhor. E Deus fala: levanta ali 12 sacerdotes, 12 homens. Esses homens já estavam preparados para desafio grande. Eu vou te falar aqui qual o desafio grande. Porque Deus diz para ele: separa esses homens aí e diz para eles transportarem a arca primeiro, na frente de todo mundo, antes que todo mundo. Olha que responsabilidade. Transporta essa arca. Você sabe como a arca era transportada? Vocês sabem, querido, como que era, levava a arca? Era assim? Não, era assim, ó, no ombro. A arca pesava. A arca era de madeira e coberta com ouro maciço. A arca pesava, queridos. Não era fácil transportar aquela arca para homens transportar. Tanto é que Deus disse: separa 12. Imagina aí, 6 de cada lado para poder carregar aquela arca pesada. Era a responsabilidade de pessoas que se colocariam à frente, que estariam dispostos a sair primeiro, a encarar primeiro o desafio. Escuta aqui, que talvez você não entendeu ainda. Deus fala assim: separa esses homens, e eles vão transportando a arca, eles vão sair na frente de todo o povo. E quando eles chegarem na beira ali do rio, eles vão colocar o pé na água. Eles vão colocar os pés dentro da água. E a Bíblia é muito clara, nós lemos aqui que naquela época, naqueles dias, era a época das colheitas. E a Bíblia diz que nessa época o rio transbordava. O Rio Jordão, a nascente dele fica lá no Monte Hermon. E o Monte Hermon, para quem não sabe, tem neve. O que acontece? Era um momento quente ali, onde a neve derretia, descia um maior volume de água. Havia correnteza, querido, naquele rio. Aí talvez você pergunte, mas Deus não poderia fazer aquele povo atravessar num outro momento? No momento onde as águas estavam baixas, tranquilas? Mas aí, querido, aquele povo não seria preparado para vencer desafios maiores lá na frente. Porque lá na frente aquele povo teve que, pela fé, derrubar as muralhas de Jericó. Vocês lembram disso? Eles precisavam estar capacitados para atravessar aquilo em momento difícil. O rio estava transbordando. A correnteza era forte. E Deus fala: pega esses 12 homens e faz eles colocarem o pé na água. Agora você imagina, consegue imaginar comigo? Imagina aí, vai. Usa a sua imaginação. Um rio com correnteza forte. Alguém já tomou banho de rio aqui? Amém. Um ou outro aqui já tomou, né? Eu já. Tomei muito banho de rio. Glória a Deus, aleluia. Privilégio dos nordestinos, que a gente estava sempre tomando banho nos rios da vida aí, né? E o rio, tem hora no rio que a água é mansinha, tem lugar no rio que a água está ali quietinha, mas tem lugar do rio que é a correnteza, e é uma correnteza que pega a gente por baixo, assim, ó, puxa, né, embaixo, é forte. Agora você imagina, 12 camaradas carregando um negócio pesado nos ombros e ainda ter que pisar dentro de um rio com a correnteza forte, querido. As águas transbordando.
Ou seja, era muita água. E Deus manda eles pisarem. Quando eles pisarem, as águas vão se abrir. Eu estou falando aqui do princípio do sacerdócio. Esse sacerdócio está sobre mim e sobre você. Não é mais privilégio ou responsabilidade de uns, é responsabilidade de todos que foram alcançados pelo sangue de Jesus Cristo, que foram lavados, que foram remidos, que foram chamados. O problema de muito cristão é viver dependente da fé do outro. Deus levanta líderes, levanta pastores, levanta homens e mulheres para te ajudar, para te auxiliar, mas a tua fé não tem que ser a fé deles. Você precisa ter a sua própria experiência de fé com Deus, e para isso Deus te ungiu sacerdote. Para isso Deus te ungiu, queridos. Deus te ungiu para isso. Não é mais privilégio de uns, não é mais daqueles que faziam escola para isso, é daqueles que desejam, que entendem. Esta unção sacerdotal está sobre nós, sobre cada um de nós. E Deus está chamando pessoas corajosas para viver o exercício desse sacerdócio, porque andar com Deus não é fácil. Se você entrou na igreja, se você acha que essa caminhada com Deus é só glória a Deus, aleluia, e um mar de rosas, querido, não é verdade isso. Andar com Deus é sacrifício, andar com Deus é doação, andar com Deus é muitas vezes chorar. Você vive a alegria da vitória, mas depois de ter passado pela guerra, pelas batalhas. Tem um monte de cristão, querido, cheio de mimimi, que saem da igreja por qualquer coisa, que abandonam o chamado, que abandonam o sacerdócio, que desistem no meio do caminho por causa de qualquer coisa, querido. Andar com Deus é pra gente corajosa. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu vi uma camiseta que marcou a minha vida. Eu estava andando na rua e tinha um rapaz com uma camiseta assim: é fácil ter Jesus no peito. Aí eu vi, foi uma coisa tão espontânea que ele passou por mim e eu li. Aí eu olhei, tipo assim, olhei. Quando eu olhei, tinha outra frase escrita nas costas: difícil é ter peito para andar com Jesus. E a nossa vida é assim, tem que ter peito. Como diz o Júlio, tem que ter sangue no olho. Entendeu? Caminhar com Deus é isso. É isso. Se você não entender o sacerdócio que existe sobre você, que você vai viver sempre uma vida rasa, sem experimentar uma vida de profundidade com Deus, de grandes milagres com Deus. Há uma unção sobre você, sacerdotal. O sacerdote não é para alguns, sacerdócio não é para alguns, é para todos que entendem. É uma unção. Amém, queridos? A pastora já falou isso aqui. O que é unção? O que é unção? Unção é que uns são e outros não são. Unção é que uns querem e outros não querem. Quem quer a unção de Deus aqui sobre a sua vida? Quem quer viver isso, querido? Essa unção de Deus sobre você. Essa palavra de 1 Pedro 2,9, ela está destinada para você. Você é o sacerdócio real. Você é a nação santa. Amém? E aí a história diz que aqueles homens que entenderam o chamado deles, foram lá transportando a arca, a presença de Deus. Até porque para ser corajoso tem que ter presença, querido. Porque sem a presença, nós fica tudo... dá certo não. Para ser corajoso tem que ter a presença mesmo, tem que transportar a presença. É a presença que nos deixa corajosos. Aí o que aconteceu? Aqueles homens foram lá e pisaram naquele rio. A Bíblia diz que quando eles molharam os pés na água, eles pisaram naquele rio. A Bíblia diz, veja bem, era um rio, não era um mar, um
lago, era um rio que estava de passagem. Aí o que a Bíblia diz? Que quando eles pisaram na água, visualiza isso aí, que eles devem ter até dado uma tremida, né? Porque carregando aquele peso, pisando numa água em movimento ali. Quando eles colocaram os pés lá, que as águas que desciam, elas simplesmente pararam de descer e se fez aquele paredão de água, ele foi acumulando aquele paredão de água. E as águas para cá começaram a escoar. Essas águas desciam lá para o Mar Morto. Elas desceram. Elas continuaram. E aí a Bíblia diz que quando eles colocaram o pé, molharam os pés, isso aconteceu e a terra ficou seca. A terra secou. Alguém precisava dar o primeiro passo, querido. Alguém precisava de ser essa pessoa corajosa que entendia o chamado dela, porque o sacerdote, ele entendia, ele podia até morrer, mas ele entendia o chamado dele. Ele não tinha medo de morrer. Ele entendia o chamado dele para a vida dele, e ele foi, com coragem isso aconteceu. E veja bem, eles molharam os pés, diga, molharam os pés. Era preciso ter coragem para molhar os pés. Deus sempre, querido, vai usar homens e mulheres dispostos a molhar os pés. A glória de Deus vai sempre se manifestar primeiro na vida daqueles que estão dispostos a ir primeiro. Aqueles que dizem sim para o Senhor: eu estou disposto, eu pago o preço, eu abro mão, eu te coloco como primeiro na minha vida. Eu abraço a tua causa, o teu reino. Com certeza, querido, os milagres, a glória de Deus vai se manifestar primeiro na vida desses. Assim, a exemplo desses sacerdotes. Então Deus vai usar pessoas assim. Amém? Agora diz assim, ó. Diz assim, diga para a pessoa que está aí do seu lado: querido, querida, vai, diz aí. O queridão, dá um cutucão aí. Você vai atravessar esse rio aí? Você vai viver esse milagre na sua vida. Fala aí, vai, diga aí. Eu sei que isso parece ser uma coisa chata, mas você está profetizando, querido, na vida dessa pessoa. Amém? Querido, você vai atravessar esse rio, você vai viver esse milagre. Fala aí. Mas isso não diz respeito a você. Entenda isso aqui. Entenda isso aqui, que a gente não vive milagres para satisfação do nosso ego. A gente não vive milagres para satisfação da nossa vida aqui. Porque Deus quer fazer a gente feliz, aí vai fazer milagre. Deus sempre vai ter um segundo propósito. Aí Deus sempre vai ter. Sempre. Eles pisaram na água, o rio secou. E a Bíblia diz que todo o povo passou em terra seca, por causa de 12 homens que se dispuseram a colocar os pés na água. Por causa de 12 homens que entenderam o chamado, que reconheceram o sacerdócio, a unção que estava sobre eles. Todo um povo passou a pés seco por aquele rio. Sabe o que isso quer dizer? Que quando se você tomar uma decisão hoje de viver esse sacerdócio que Deus tem para a sua vida, que não é só, vou repetir aqui, para satisfazer seu ego, querido. É porque Deus tem milhares e milhares de pessoas para salvar através de você. É porque existem bairros, existem cidades, existem nações, queridos, que só poderão ser salvos quando os sacerdotes entenderem o chamado deles e decidirem colocar os pés na água. Por causa da sua escolha, da sua decisão hoje, os seus filhos passarão a pés secos por esse rio. Por causa da sua decisão hoje, toda a sua família, toda a sua casa pode passar naquela terra seca, com os pés secos. Por causa da sua escolha. Talvez você não tenha filhos, mas a sua geração já será abençoada. Aqueles que virão por causa da decisão e da escolha que você tomar hoje com Deus.
Se você oscilar, querido, você vai ficar no meio do caminho, mas não vai só você, sua família também vai. Entende a responsabilidade do sacerdócio? Entende o chamado de Deus? Deus está à procura, queridos, de homens e mulheres que queiram pagar o preço. Deus está à procura. Deus está chamando. O reino de Deus está clamando por isso. O reino de Deus, aliás, toda a nação, todo mundo, toda a terra está clamando para que sacerdotes se levantem e sejam usados por Deus, e sejam instrumentos de Deus para alcançarem a salvação em Jesus Cristo. É muita coisa para nós, mas começa aqui, querido, conosco aqui, ó. Nesse número pequeno que estamos aqui. Começa conosco. Começa comigo. Começa com você. Queria que você fechasse seus olhos. E eu queria que você, aí mesmo onde você está, que você respondesse ao chamado de Deus para a sua vida. Já chega, querido, de uma vida rasa, de um relacionamento raso com Deus. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus quer usar sua boca para profetizar. Deus quer usar você, suas mãos para abençoar. Deus quer levar prosperidade aonde os seus pés pisarem, aonde as suas mãos tocarem. Deus quer libertar. Deus quer curar vidas. E você está acomodado dentro de casa, acomodado no seu mundinho, pensando na sua vidinha. Não se trata de você. Se trata de Deus, quem Ele quer salvar através de você. Se trata daquilo que Ele quer realizar através de você. É disso que se trata. Para nós é muito cômodo, que se a gente pudesse, pensássemos só em nós. Mas não se trata só de nós. Se trata de um povo. Se trata de pessoas. Existem muita gente conectada a você. Dá uma olhadinha para trás aí, onde você estiver, só dá uma olhadinha para trás. Olha aí, não importa que é parede, olha aí para trás, dá uma olhada. Enxerga a multidão de gente que vem atrás de você. Porque atrás de você, querida, existe uma multidão de pessoas. Uma multidão conectadas a você. Amém? E que só viverão o propósito dele, de Deus para a vida deles, quando você se posicionar como sacerdote do Senhor. Eu convido você a fechar seus olhos. Eu convido você a fechar seus olhos e a responder ao chamado de Deus para a sua vida. Responda ao chamado de Deus. Você que ouviu a voz do Espírito Santo nessa noite, querido. Responda ao chamado de Deus para a sua vida. Responda ao chamado de Deus para a sua vida. Responda ao chamado de Deus. Deus está dizendo para você, Ele te chama. Ele está chamando sacerdotes aqui. Ele está chamando mulheres corajosas, homens corajosos, que queiram pagar o preço. Que queiram, querido, sim, abrir mão do seu tempo, abrir mão do seu espaço, abrir mão do seu lazer, abrir mão dessas coisas para poder se cumprir o propósito de Deus através de você, para ver outras pessoas sendo libertas, sendo restauradas, sendo curadas. Deus está chamando a nossa igreja. É o reino de Deus que a gente vive aqui. É o reino de Deus que está ao nosso alcance. É o reino de Deus, é aqui. É agora que a gente precisa se levantar para trabalhar, queridos. É aqui que Deus colocou você. É aqui que Deus está chamando homens e mulheres que estejam dispostos a receber mesmo essa unção sacerdotal e desejem ser líderes. Líderes de ministério, líderes de pessoas. Deus está chamando aqui. Qual é a sua resposta para Ele nessa noite?
Qual é a sua resposta nesta noite para Ele? Eu convido você a fazer a sua oração. E só você, em nome de Jesus, porque você não precisa fazer isso para mim, não. Você vai fazer isso por causa do Espírito Santo que está vendo você. Só você que entendeu essa palavra e que recebeu essa palavra no seu coração, que entendeu que há um sacerdócio sobre a sua vida e você deseja viver isso, coloque-se de pé, querida, em nome de Jesus, porque há uma unção para você essa noite, nesse lugar. Há uma unção aqui nesse lugar para você. Para você que vai deixar os seus prazeres de lado para viver o chamado de Deus. Para você que entendeu o sacrifício de Jesus Cristo, que entendeu que Ele morreu por você, que Ele entregou sua vida por você, que ressuscitou por você, mas não diz respeito só a você. A Bíblia diz que Ele amou o mundo. Existem muitas pessoas, queridos, que só serão salvas quando você entender seu propósito de vida, quando você entender o chamado que Deus tem para você. Existem muitas pessoas que só serão alcançadas pela salvação em Jesus Cristo quando você se posicionar. Qual é a tua resposta para Deus essa noite?